E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade, então, sobre a Mesopotâmia. E continuando, né, a gente passou por aquela parte introdutória dos primeiros povos na região mesopotâmica, e agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre a história política, né? Que ainda no período neolítico, a Baixa Mesopotâmia foi, né, habitada por povos nômades vindos do deserto da Arábia, e eles se fixaram e formaram aldeias. Ao contrário do Egito, que concentrava o poder na figura do faraó, a Mesopotâmia foi dominada por vários povos, dificultando a formação de um estado mais centralizado. Cada cidade-estado tinha o seu rei, as suas leis e o seu exército. O reino era formado quando se conquistava outras cidades e o império quando conquistavam-se outros povos. Então tratava-se de um poder autocrático, os que os reis possuíam. Porém, na Mesopotâmia, esse poder também pertenceu a algumas mulheres. Só abrindo um parênteses para a gente saber um pouquinho melhor como que era isso. A gente, por exemplo, teve na cidade de Mari, né, a Shiptu, e também a gente teve na cidade de Ur a Shadi-Ad ou Shidi-Ad em alguns lugares que eu encontrei pesquisando melhor, né? E a Shidi-Ad mesmo foi a rainha de Ur, né, na Suméria, em mais ou menos 2500 a.C. Ela era rodeada de luxo, de beleza e ornamentos, né? E era muito comum entre os sumérios a vontade de comparecer aos seus próprios funerais, que eram quase como uma festa, né? A Shidi-Ad tinha mais ou menos 40 anos de idade quando ela morreu. Não se sabe como que ela morreu, mas sabe-se que não foi de morte natural, ela morreu muito jovem. E aí no túmulo dela foram com ela 64 criadas, uma carruagem de madeira puxada por 2 bois, ornamentados de prata e ouro, 4 arpistas e 6 soldados. Tudo indica que se tratava de um sepultamento em massa. Já na Idade dos Metais, por volta de 4000 a.C., os sumérios chegaram na região da Baixa Mesopotâmia, também chamada de Caldeia, e dominaram os outros povos da região, como os caldeus e os acádios. De onde eles vieram, a gente não pode ter muita certeza, não pode dizer com muita certeza, mas para André Parrot, é possível que tenham origem transcaspiana e tenham chegado à Baixa Mesopotâmia por Anal, Bakum e Susa. Já Woolley, que é outro historiador, acredita que devido às suas crenças em deuses sempre representados sobre montanhas e animais que geralmente vivem em lugares assim, o lugar de origem dos sumérios tenha sido uma região montanhosa. Foram eles que construíram as bases da civilização mesopotâmica, desenvolvendo agricultura e técnicas de irrigação, mas também centros urbanos onde se praticava o comércio e o artesanato. Os sumérios criaram a escrita cuneiforme, desenvolveram a religião e a arquitetura. Politicamente, estavam organizados em cidades-estado, sendo as mais importantes Lagash, Eridu, Ur e Uruk, que controlavam cidades próximas. Os chefes políticos costumavam ter conflitos entre si. Então, por mais de um século, Lagash se destacou pelo seu poder militar e político, então sendo superada pela cidade de Uma, com o seu chefe político, que se chamava Lugalzagizi, que se proclamou rei e expandiu seu domínio do Golfo Pérsico até o Mediterrâneo durante 25 anos. Na cidade de Agadé, surge o lendário Sargão, conquistador que era filho adotivo de um jardineiro, que expandiu seu domínio até a parte oriental da Anatólia. Após várias revoltas envolvendo várias cidades, o império foi abalado, ficando nas mãos dos semitas por 2 séculos. Os Gut, povos das montanhas, invadem e destroem então o Império Acadiano. No entanto, eles admiram a cultura suméria, florescendo a cidade de Lagash sob o governo de Gudea, tornando-se capital da Suméria. Esse Império Gut também chega ao fim, sob a liderança da cidade de Uruk, diminuindo drasticamente o prestígio da cidade de Lagash, porém, a terceira dinastia de Ur continua o legado de Gudea. Ali se inicia a época neo-sumeriana. A cultura sumeriana se espalha por todo o Oriente Próximo. O fim da terceira dinastia de Ur da Caldeia se dá com a invasão dos amorreus, elamitas e acádios.
Os sumérios podem ter tido fim político, mas não cultural, visto que muitas características sumerianas se incorporaram à cultura acadiana após a derrota definitiva dos sumérios. É importante lembrar que se trata de uma longa duração da civilização sumeriana e nem sempre alguma característica ou informação vale para todo o período da sua história. Precisamos nos atentar às diversas invasões que podem ter interrompido o domínio sumeriano, mas não necessariamente encerrado. Uma das explicações para os semitas terem se sobressaído sobre os sumérios foi uma questão geográfica e econômica. Em razão dos aluviões, houve formação de pântanos que inviabilizaram o acesso ao mar pelas cidades sumérias. Mesmo com a construção de canais, foi preciso achar outras rotas comerciais. A Babilônia prosperou com essas novas rotas, se tornando o principal centro político e econômico, somando-se o fato de que os semitas, ao longo do tempo, assimilaram também a cultura suméria. É dessa época a famosa obra literária Epopeia de Gilgamesh, referência a um rei gigante que teria governado a cidade de Uruk. Os sumérios, eles foram dominados pelos acádios, que estenderam a dominação até o norte, onde se localizava a Síria. Esse foi considerado o primeiro império teocrático de regadio da Mesopotâmia, baseado no modo de produção asiático. O primeiro reino mesopotâmico foi fundado por Sargão, um grande líder militar que conquistou uma grande parte da Mesopotâmia, reinando por 56 anos, aproximadamente de 2270 a.C. a 2215 a.C. E sua dinastia permaneceu por 150 anos. Fazia parte da corte do reino de Kish, tomando seu lugar e partindo para a conquista da Mesopotâmia. Governou da cidade de Acádia, que se tornou a capital. É considerado o primeiro rei a governar para vários grupos étnicos e unificar a Mesopotâmia sob seu poder. Acredita-se que sua origem tenha sido humilde, filho de pai desconhecido e uma sacerdotisa, dizendo a lenda que teria sido criado pela deusa Ishtar, após ter sido colocado no rio de uma cesta de vime. Alguma semelhança com outra história que já ouvimos? Essa história foi registrada pelos próprios sumérios como sendo a própria biografia do rei. Não é possível o acesso ao texto na íntegra, sabe-se pelo restante dele que o Sargão sofre algumas tentativas de assassinato antes de se tornar rei. Um neto do Sargão da Acádia, o Naram-Sin, assumiu o trono por volta de 2255 a.C. A Estela da Vitória de Naram-Sin, hoje, que está lá no Museu do Louvre, ela foi construída por ordem do próprio rei, mostrando ele com um capacete, com um par de cornos, né? Um par de chifres, o que para os acadianos era a representação de um deus. Isso ia contra a religião da época, já que o poder era considerado divino, não o monarca. O monarca era um intermediário. Logo, Naram-Sin ele acaba se indispondo com os sacerdotes e a dinastia de Sargão acabou ruindo a partir daí, deixando assim um grande impacto para outros monarcas, quase todos evitando se considerarem deuses. Após a sua morte e decadência da sua dinastia, a capital passou a ser Erech, Uruk na Suméria. Aí a gente começa o primeiro Império Babilônico, estabelecendo como capital a cidade da Babilônia. O primeiro Império Babilônico é instaurado através da invasão dos Amoritas ou Amorreus. O rei mais importante desse período é o Hammurabi, que conseguiu unificar a maior parte das cidades da Suméria. O comércio também se estendeu para outras regiões através da navegação. O seu maior legado foi um código de leis, o famoso Código de Hammurabi, não deixando de lado também o seu reinado de mais de 40 anos, que se destaca política e socialmente também. Dentro do império existiam povos de costumes e línguas diferentes, como sumérios, elamitas, semitas, gut e cassitas. Hammurabi conseguiu unificar a língua, o direito e a religião. O Acádio tornou-se a língua oficial administrativamente e Marduk foi escolhido o Deus Supremo. O Deus Supremo, tá? Não que foi escolhido um único Deus, mas seria o Deus principal.
né? Lembrando que a religião mesopotâmica, babilônica também, né? A gente está falando agora nesse período do primeiro Império Babilônico, a religião era politeísta. A gente vai falar mais sobre a questão da religião um pouquinho mais para frente. Questões políticas, sociais, econômicas foram reguladas pelo Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é um conjunto de leis, né, no século XVIII a.C., na Mesopotâmia, durante a primeira dinastia babilônica. O código tem como base a lei de Talião, representada pela expressão olho por olho, dente por dente. A ideia era que a punição fosse coerente com o crime cometido. São 282 leis que foram talhadas em letras cuneiformes em rocha de diorito, uma estela de 2 metros e 25 centímetros de altura e divididas em mais de 45 colunas, ficando a pedra no pátio do templo do deus Marduk. Cópias do código foram distribuídas por todo o reino com o objetivo de manter a ordem e firmar assim a sua autoridade. O Código de Hammurabi foi encontrado em Susa em meados de 1901 e exposto no Museu do Louvre, em Paris. Apesar de ser o código antigo mais famoso, não foi o primeiro. Outros foram encontrados posteriormente, sendo de origem ainda mais antiga, como o Código de Ur-Tammu, descoberto em 1952, dentre outros. A lei de Talião também foi adotada por hebreus, gregos e romanos, além de ter sido inserida no Alcorão por Maomé, o que é seguido à risca por muçulmanos fundamentalistas. Após Hammurabi, o império sofre com invasões externas, como dos hititas e cassitas, e também com revoltas dos sumérios, do delta e também dos assírios. Os cassitas chegam a ocupar o poder em algumas cidades, introduzindo o cavalo e o carro de guerra, porém assimilando a cultura local. Uma nova potência militar surgiria ao norte, a Assíria. Dentro desse período do Hammurabi, eu trago para vocês uma história que eu encontrei no blog do Clóvis Barbosa, que ele, por sua vez, utilizou como fonte o livro de Vicky Leon, Mulheres da Antiguidade, da cidade de Mari, que eu tinha citado. Era uma cidade luxuosa, né, que durante 20 anos teve a Shiptu como rainha. A história dela é marcada pelas cartas de amor, memorandos e arquivos de funcionários trocados entre ela e o seu marido, Zimri-Lin, tudo escrito em argila. A Shiptu nasceu em Alepo, onde hoje fica a Síria, filha de um rei da região. O seu casamento com Zimri-Lin foi uma aliança política que não impediu a conexão física e intelectual entre o casal. Dessa forma, os assírios foram expulsos de Mari. Zimri-Lin passava bastante tempo fora construindo alianças, tendo Shiptu como seu braço direito no comando da cidade, às vezes permitindo oportunidades de se encontrarem em outros locais. Mesmo com gêmeos e 10 filhas, Shiptu não perdia o manejo administrativo. No palácio havia produção de tecidos, couro e produtos de luxo. Ela se responsabilizava em manter a ordem e o controle administrativo, além de delegar atividades para presos, para fazer inventários, cuidar do recolhimento de impostos, também cuidar dos seus próprios filhos. Nessa época, Hammurabi era o rei da Babilônia, que liderava os seus exércitos na região, conseguindo Shiptu que se mantivessem afastados de Mari com sua diplomacia por muito tempo. Porém, o Hammurabi precisou ocupar Mari em 1695 a.C., pois a cidade impediu seu acesso ao mar Mediterrâneo. A parte triste é que Hammurabi destruiu a cidade e hoje a gente só tem as placas de argila deixadas pelo casal. Diz que a cidade era maravilhosa, mas foi destruída por conta da importância de ter o acesso para o mar Mediterrâneo pelo rei Hammurabi. Os assírios, que habitavam o Planalto de Assur, na Alta Mesopotâmia, iniciaram o seu reino através... Os assírios que habitavam o Planalto de Assur, na Alta Mesopotâmia, iniciaram seu reino antes do fim do Império Babilônico. Quando eles conseguiram a conquista, eles estabeleceram um império militarizado, com um exército bem organizado e com equipamentos de ataque inovadores para a época. Arietes, catapultas, torres móveis, enfim, se deslocavam com muita rapidez e eram bem-sucedidos, tanto invadindo cidades
quanto em campo aberto. A sua vantagem vinha do uso do cavalo, graças ao contato com povos asiáticos da estepe, e da carroça sobre 2 rodas que levava o condutor e um arqueiro. É importante saber que a região não era rica em recursos naturais, daí que vinha esse interesse em expandir. Os reis geralmente comandavam os exércitos e chegaram a dominar, além da Mesopotâmia, a Fenícia, a Palestina, a Síria, a Armênia e o Egito. Eram conhecidos por sua brutalidade em batalha e também no trato com os povos dominados, utilizando a tortura e a mutilação para que fossem bem temidos. Para se ter uma ideia, corpos eram jogados para os cães, membros de inimigos eram cortados e às vezes os queimavam ou enterravam vivos. O mais importante dos reis assírios foi Assurbanipal. Sob seu governo também foi criada a primeira biblioteca do mundo na cidade antiga de Nínive. O primeiro a ter uma tentativa bem-sucedida de conquista foi Tiglat-Pileser I e Tiglat-Pileser III, que tomaram cuidado com 3 situações: o controle da comunicação ao norte nas regiões montanhosas, repelindo possíveis invasores, pagamento de tributos pela Síria e Palestina, além de assegurar o caminho ao Egito e ao mar, e ao sul a união das coroas assíria e babilônica. O apogeu assírio chega com Sargão II e dura por mais de um século. Ele é responsável pela destruição do reino de Israel e tomada de Samaria. Também foi um dos maiores construtores de palácio da Assíria. Seu filho Senaqueribe é lembrado na Bíblia pela luta contra Ezequias, rei de Judá, mas também pode ser citado por transformar Nínive em capital. Assarradão, o sucessor, seu filho, ataca o Egito e toma a cidade de Mênfis. Assurbanipal, filho de Assarradão, reinou por mais ou menos 40 anos, sendo o último dos grandes reis assírios, tendo invadido o Egito e também tomado Tebas. Várias cidades mesopotâmicas que se rebelaram são contidas chegando a ser destruídas. Enquanto ele estava governando, Nínive se torna um importante centro cultural e intelectual, e aí a arte e a arquitetura acabam se destacando com o baixo relevo. Cidades da Baixa Mesopotâmia, sob o comando dos caldeus, se uniram e tomaram o poder em 612 a.C., com a destruição também de Nínive. O segundo Império Babilônico, que também é conhecido como período neobabilônico ou caldaico ou caldeu, né? Depende bastante da bibliografia que a gente vai utilizar. Durou de 612 a 539 a.C. A Babilônia volta a ser a capital mesopotâmica através dos caldeus. Os reis de maior destaque foram Nabopolassar, que divide a conquista com o rei dos Medas, o Ciaxeres. Ciaxeres ele fica com a Síria, influenciando a Ásia Menor, e o Nabopolassar mantém os domínios ocidentais. E aí a gente também tem o Nabucodonosor, que é responsável pela construção dos famosos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e de várias obras públicas, além do desenvolvimento do comércio na região. O Nabucodonosor também sitiou por 13 anos a cidade fenícia de Tito, até que os babilônios tomaram a cidade. Um episódio é narrado na Bíblia no qual Nabucodonosor está envolvido. Trata-se do cativeiro da Babilônia, resultado da escravidão de hebreus que viviam no Vale do Rio Jordão. Em 539 a.C., os persas, sob o comando do Ciro II, o Grande, dominaram a Babilônia, que apesar de perder a sua independência, permaneceu por séculos como centro comercial. Quando os persas dominaram os babilônios, o rei era Baltazar e ele acabou sendo morto. A Babilônia, enquanto estava nas mãos do Alexandre Magno, era a escolhida para se tornar capital do Império Macedônico, entrando em decadência após a cidade de Seleucia ser fundada como capital por Seleuco, né, nas margens do Tigre. Essa parte do Alexandre Magno a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, quando a gente já estiver falando sobre Grécia principalmente, né? E aí a gente tem a história da Torre de Babel, né? A lenda da Torre de Babel, que é uma história bíblica, ela conta que foi construída para ser tão alta que ela poderia alcançar os deuses. E os deuses teriam se enfurecido com a soberba, né? E aí derrubaram essa torre.
Em outra versão, que é a encontrada na Bíblia, Deus teria confundido os trabalhadores, fazendo com que eles falassem diferentes línguas, dificultando a comunicação e aí impossibilitando a conclusão da construção dessa torre. A lenda então explicaria o surgimento das várias línguas existentes. Mas aí que está a questão. Ela realmente existiu? Supostamente ela foi sim construída entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Segundo alguns pesquisadores, o mito da Torre de Babel teria sido inspirado no zigurate de Marduk, o deus protetor da Babilônia. E aí nesse local realmente a Torre de Marduk existiu, né? Hoje encontram-se lá apenas alguns vestígios. Os zigurates, eles eram construções grandiosas, como uma passagem dos deuses para a terra, estimulando os homens a tentarem chegar aos deuses. Segundo alguns registros, Nabucodonosor teria mandado construir um zigurate em 560 a.C., com 2.089 metros de altura e 100 metros de largura. Mas a teoria mais aceita é a de que, por mais que seja difícil, né, precisar a data da construção, a Torre de Marduk, a qual restam os vestígios, ela tenha tido aproximadamente 90 metros de altura e teria sido necessária a força de mais ou menos 1.000 pessoas para construí-la em um ano. E aí, o que vocês acham? A região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na antiguidade, foi berço da civilização sumeriana devido ao fato de: letra A, ser ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas. Letra B, ter um subsolo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da Idade da Pedra para a Idade dos Metais. Letra C, apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento socioeconômico. Letra D, possuir uma área agricultável extensa favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. Letra E, abrigar um sistema hidrográfico ideal para a locomoção de pessoas e apropriado para o desenvolvimento comercial. Quando a gente está falando das primeiras civilizações hidráulicas, né, a gente vai ter como referência os rios e a grande possibilidade de ser uma área agricultável extensa que se torna ali então propícia para a sedentarização e o desenvolvimento da civilização, no caso da civilização suméria. Então a nossa resposta certa é a resposta D, possuir uma área agricultável extensa favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. Número 2, Unissa. Os assírios destacaram-se A, pelas suas realizações científicas no campo da astronomia. Letra B, pelo notável intercâmbio comercial realizado com os fenícios. C, pelo militarismo organizado e cruel. Letra D, pela codificação do antigo direito consuetudinário. Letra E, pela construção de tumbas monumentais para seus reis. Quando a gente fala dos assírios, a gente está falando do governo mais cruel e violento, né? Se a gente assimilar, né, relacionar os assírios com essas características, a gente não vai esquecer que a razão seria pelo militarismo organizado e cruel, que é a resposta certa, a letra C. Universidade Estadual do Ceará. Os sumérios foram os primeiros habitantes da Mesopotâmia. Eles se autodenominavam as cabeças negras e a região na qual habitavam chamavam de Terra de Sumer. Sobre esse povo assinale o correto. A. Eram nômades voltados para a guerra e a conquista de novos territórios. Ao contrário de outros povos, repudiavam o comércio, não possuíam uma cultura definida ou uma religião organizada com um panteão e seus ritos. B. Oriundos de diversos grupos étnicos vindos do deserto da Síria, começaram a penetrar aos poucos nos territórios da região mesopotâmica em busca de terras agricultáveis. Eram conhecidos pela sua habilidade no comércio. C. Eram sedentários. Agricultores, realizaram obras de irrigação e canalização dos rios. Construíram as primeiras cidades fortificadas que funcionaram como cidades-estado. Utilizavam técnicas de metalurgia e a escrita. D. Eram sobretudo comerciantes e artesãos, sem nenhuma aquisição cultural significativa.
Fundaram um império unitário com um regime político único. Descendentes dos semitas foram os primeiros a buscar uma religião monoteísta. Bem, a D a gente já sabe que está bem errada, né? Eles tinham sim uma cultura muito significativa que inclusive inspirou outras culturas posteriores, né? E eles não buscaram religião monoteísta, né? Eles eram politeístas. Então a letra D tá errada, tá? A letra A diz que eles eram nômades e voltados para a guerra. Os sumérios não eram voltados para a guerra. Se fosse nesse caso, a gente podia pensar nos assírios, né? E os sumérios não repudiavam o comércio, né? E tinham sim uma cultura definida. E tinha um panteão de deuses sim. Então a letra A e a letra D estão erradas. Bem, os sumérios, eles tiveram a sua civilização desenvolvida ali, né, no sul da Mesopotâmia, entre os rios Eufrates e Tigre, né, ali no Crescente Fértil. Eles habitaram essa região, que era conhecida como Suméria. Destacaram-se, né, pelos seus projetos, eram construções complexas, tinha um sistema de controle das águas desses rios. Eles construíram barragens, sistemas de drenagem do solo, canais de irrigação. Então a gente vai ter ali as principais características relacionadas às técnicas para o uso das águas dos rios. Então a nossa letra correta é a letra C. Eles eram sedentários, agricultores que realizaram obras de irrigação e canalização dos rios. Foram os responsáveis pela construção das primeiras cidades-estado, né, cidades fortificadas, e usavam técnicas de metalurgia e a escrita. Foram eles, né, que criaram a escrita cuneiforme. PUC do Paraná. O Império Babilônico dominou diferentes povos como os sumérios, os acádios e os assírios. Para governar povos tão diferentes, o rei Hammurabi organizou o primeiro código de leis escritas, o Código de Hammurabi. Assinale a alternativa correta sobre o Código de Hammurabi. Letra A. As suas leis se aplicavam somente aos homens livres e detentores de propriedades. Letra B. Estabeleceu o princípio de que todos eram iguais perante a lei e, por isso, um escravo teria os mesmos direitos que um homem livre. Letra C. Representava os ideais democráticos do Império Babilônico. D. Tinha como princípio a lei de Talião, resumida na expressão olho por olho, dente por dente. Letra E. Considerava a mulher propriedade do homem sem direitos. As leis do Código de Hammurabi serviam para todo mundo. Então não eram só para homens livres e detentores de propriedades. Então a letra A está errada. Letra B. O princípio de que todos eram iguais perante a lei e um escravo teria os mesmos direitos que um homem livre, também não. Se a gente depois analisar direitinho o Código de Hammurabi, a gente vai ver que tinha algumas diferenças dependendo da classe social. Letra C. Não representava ideais democráticos. A ideia de democracia ainda não existia nesse período. Não existia nesse período e nesse local, né? E a letra E, a mulher tinha direito sim, né? Não tem essa questão assim fechada. A letra D é a correta, que é a lei de Talião. E desculpa que tá escrito errado, né, no slide aqui. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e aí a gente vai dar continuidade para continuar estudando a economia e sociedade e a religião e a cultura mesopotâmicas no próximo vídeo. E eu espero vocês lá, vamos continuar nossos estudos. Obrigado pela companhia. Curtam o vídeo, deixem o seu comentário, se inscrevam no canal e bora estudar junto.